Essa não é uma mensagem expositiva, essa é uma mensagem que chama, que nos levanta a tomar uma atitude, a fazer algo a respeito. Não é uma mensagem onde vamos contemplar a Cristo, e aqui a gente prega diversos tipos de mensagens, sempre pregando o Evangelho por completo, sempre, nunca deixamos de pregar o peso da cruz, de pregar sobre a nossa santidade, sobre o preço que nós pagamos por ser cristãos. Você nunca vai ouvir aqui nesse púlpito uma mensagem falando sobre uma graça extravagante, uma hipergraça, algo que a gente não faz nada, que a gente só vive a vida adoidado e está tudo bem, Jesus já pagou, já morreu por você e faz o que você quiser dessa vida. Você nunca vai ouvir alguém pregando sobre hipergraça aqui nesse culto. Mas hoje não é uma mensagem do jeito que o meu pai normalmente costuma pregar, sobre a exposição, sobre Cristo. Hoje eu vim aqui te chamar, te convocar como um general. E não é, eu ia falar uma generoa, mas ia ficar muito feio. Não é generoa, é um general e uma general também? É general também. Então eu venho te convocar como um general e uma general do Senhor a viver avivamento ou morte. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem, ela pode mudar a sua vida, mas isso não depende de mim. A mensagem está feita, eu já orei, eu já jejuei, a gente já está orando, já está jejuando. Agora, a partir do momento que eu estou entregando essa mensagem, você decide se isso pode mudar a sua vida ou não. Quem vai decidir o que vai acontecer na sua vida depois que você ouvir esse chamado ao avivamento é você. Então Deus não está atrás de crentes, e é com isso que a gente começa aqui hoje. Deus não está atrás de pessoas que acreditem nele. Deus está atrás de pessoas que vivam como o filho dele. Deus não quer crentes, Deus está atrás de cristãos, miniaturas de Cristo. Então o primeiro chamado aqui hoje é: não seja um crente, seja um cristão, alguém que reflete a imagem de Cristo no seu dia a dia. Repete comigo isso: eu não sou um crente, porque um crente até o diabo é. Eu sou um cristão que carrega a glória de Deus por toda a terra, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, hoje eu vou falar aqui sobre avivamento ou morte, e eu vou começar pela frase: avivamento não é quando o fogo desce, avivamento é quando o fogo se espalha. Não adianta o fogo descer sobre um lugar, descer sobre uma pessoa, descer sobre um lugar muito específico que você está incendiado. Aquilo pode ser o início de algo, mas avivamento é quando o fogo se espalha e alcança as pessoas ao redor. Então Joel 2:28, a gente tem aqui a profecia de um vindouro avivamento. E aí a gente vai ler junto aqui, eu só vou tomar uma água. Mas eu queria que vocês lessem junto comigo, que aí dá tempo de eu beber uma água. Cadê o pessoal da projeção? Joel 2:28. Vamos lá então, eu vou lendo aqui. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Avivamento é trazer vida àquilo que estava morto. Avivamento é a restauração de um coração que foi destruído e corrompido pelo pecado. Avivamento é quando nós recebemos de Jesus um coração de carne, quando nós começamos a pulsar por Jesus ao invés de pulsar pelas coisas desse mundo, quando nós começamos a viver de uma forma que glorifica a Deus e que exalta o nome de Deus. Muitas vezes a gente confunde aquilo que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui, um pouquinho antes, nós estávamos louvando a Deus, nós estávamos louvando, engrandecendo o nome dEle. Mas a gente só começa a adorar a Deus quando o nosso estilo de vida reflete Jesus. Isso sim é chamado de adoração. Adoração não é aquilo que você canta, é aquilo que você vive dia após dia. Então em Joel 2:28 existe essa promessa de avivamento. E a gente tem muitos exemplos de grandes avivalistas que, por estarem cheios, tão imersos no Espírito Santo, eles impactaram cidades, nações e até o mundo. E eu queria citar alguns desses exemplos. Nosso pastor, meu pai, ele está agora em Londres estudando a história desses avivamentos, estudando a história de John Wesley, de Charles Finney, George Whitefield, para que um dia nós possamos ser conhecidos como uma igreja que vive o Espírito Santo na pura raiz de quem Ele é, para que um dia nós possamos estar cada vez mais perto da igreja primitiva, a igreja de Atos 2, onde o Espírito Santo governava e reinava com liberdade entre eles. E nós cremos que um dia nós experimentaremos ainda mais daquilo que nós estamos experimentando. E a frase do meu pai sempre: calma, é só o começo.
É só o começo, ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais para a gente viver. Charles Finney foi um homem que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que no seu dia a dia do trabalho, ele entrou na sua fábrica para poder trabalhar com um dia comum. E ele entrou na fábrica e de repente o Espírito Santo começou a invadir aquele lugar. De repente as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a se quebrantar, começaram a parar tudo que estava fazendo, começaram a adorar a Deus. Pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus, começaram a se entregar a Ele, começaram a adorar, cantar, louvar o nome dEle. E o chefe da fábrica viu tudo aquilo, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai parar. E eles pararam o turno, eles pararam todas as ações da fábrica e falaram: esse lugar aqui não é mais para produzir, eu não lembro o que era, alimentos, não é para produzir, nós não vamos mais fazer produtos, nós vamos fechar tudo aqui, e nós vamos adorar a Deus. E aí foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, e aquelas pessoas lá, adorando e adorando, tudo por causa de um homem que foi cheio e incendiado, viver uma vida normal. Ele foi de forma sobrenatural viver o seu dia a dia. John Wesley, do mesmo jeito, um homem normal. E eu estou falando aqui, eu não estou falando de grandes profetas, eu não estou falando de pessoas escolhidas desde o ventre, eu estou falando de pessoas normais, que escolheram um estilo de vida de: ou eu vivo avivamento, ou eu morro tentando chegar lá. E aí a gente tem John Wesley. John Wesley foi um homem que ele virou e falou assim: vamos começar do básico, vamos fazer 15 minutos de oração. E por muitos e muitos e muitos meses, ele orou por 15 minutos antes do turno. Ele juntava homens, juntava mulheres, juntava crianças, e antes do horário de trabalho eles se juntavam numa igreja. Começou ali numa casa e eles oravam 15 minutos. Depois aquilo foi expandido por uma igreja e eles oravam por 15 minutos antes de ir para o trabalho. Depois aquilo foi se expandindo para várias igrejas, até que aquilo virou uma reunião de oração, até que o Espírito Santo veio de uma forma tão grande que a igreja que hoje nós conhecemos como Comunidade da Graça veio desse avivamento de John Wesley. John Wesley fundou a igreja metodista, e a Comunidade da Graça descende da metodista. Então aquilo que um homem incendiado por Deus, vivendo o seu dia a dia de forma sobrenatural, decidiu separar 15 minutos. Os primeiros 15 minutos do meu dia eu vou entregar para Deus, e eu não vou falhar nisso. Hoje nós estamos aqui por causa de homens como esse. A gente tem Evan Roberts, que ao invés de impactar só uma nação, ele começou orando e orando e orando e dizendo: Deus, eu quero que o meu país seja avivado, eu quero que o meu país seja avivado. E ele morava no país de Gales, até que um dia foi conhecido como um dos maiores avivamentos que o mundo já presenciou. Missionários iam do mundo inteiro para experimentar aquilo que estava acontecendo lá, até que o mundo inteiro foi impactado. E as mulheres não ficam de fora disso. Existe também Kathryn Kuhlman, que ela foi conhecida como a doida da Kombi, que ela simplesmente, isso é fora do comum, ela simplesmente tinha uma Kombi que ela encheu de cartazes dizendo assim: você precisa de Jesus, Jesus vai te salvar, Jesus é a sua salvação, venha conhecer Jesus, me pergunte sobre Jesus. E ela saía pelas cidades gritando, pregando o evangelho, levando cura, levando liberdade aos cativos, e ela passava, as pessoas eram curadas, ela pregava e as pessoas se entregavam para Jesus. E tudo isso, resumindo tudo isso que eu falei aqui, eu não estou falando de pessoas extraordinárias, eu estou falando de um Deus extraordinário através de pessoas comuns, através de pessoas como eu e você. Eu não nasci num berço de ouro, eu duvido que alguém aqui tenha nascido num berço de ouro, de jasmim, de safira. Se você nasceu, parabéns. Eu não nasci num berço de ouro, eu não nasci, jogaram água benta em mim assim, falou: esse aqui vai ser do Senhor, ele vai falar em línguas antes de falar português. Não foi o que aconteceu, gente. Nós somos pessoas normais, Deus está atrás. E é isso o que precisa mover o nosso coração, de pessoas normais, mas que não se contentam em viver uma vida cristã pautada naquilo que nós vivemos hoje. Deus está atrás de pessoas que anseiam tão grande, uma forma tão intensa pela manifestação da presença dEle, que entram cada dia no trabalho. E eu não estou falando de coisas extraordinárias, sobre subir num púlpito e pregar. Eu estou falando sobre entrar no seu trabalho e falar: Deus, como eu quero que essas pessoas daqui entreguem a vida para você. Entra na faculdade e fala: Jesus, como eu quero que esse lugar seja conhecido pela tua presença sendo manifesta aqui. Entram na sua casa e falam: Jesus, como eu quero que a minha casa seja uma casa cheia da tua presença, seja uma casa de paz, seja uma casa onde o Senhor é o centro. Esses são os que escolhem viver avivamento ou morte. E aí sim o fogo se espalha, impacta as pessoas ao redor. Avivamento não é quando o fogo se espalha, não é quando o fogo cai, é quando o fogo se espalha. Mas e quando o fogo cai?
Abre comigo em Atos 2, versículo 1. Está comigo aí? Diga amém. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer um teste que sempre faziam comigo. Quem conseguiu abrir aí, fala glória a Deus. Quem ainda não achou, fala misericórdia. Sempre tem. Eu era meio lerdinho para abrir essas coisas, eu sempre tinha que falar misericórdia. Atos 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Feche seus olhos. Deixa eu falar isso aqui para você. Feche seus olhos e começa a imaginar isso. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressasse. Isso aqui é aquilo que a gente vai atrás. Irmãos, isso aqui é aquilo que a gente está caçando. Nós não estamos vivendo para ser uma igreja bonitinha. Nós não queremos ser cristãos bonitinhos. Nós não queremos ser cristãos que se contentam em simplesmente conhecer da Bíblia, em simplesmente saber quem é Deus. Nós queremos ir atrás da presença de Deus manifestada nesse lugar. Abre os seus olhos, olha aqui para mim. Meu pai não está lá simplesmente a viagem. Meu pai não está lá só viajando, só curtindo. E a gente tem consciência disso. Existe uma história que foi chamada, existe uma história de John Wesley, que foi uma excursão, há muito tempo atrás, uma excursão, e naquela excursão sobre a casa de John Wesley, de repente uma das crianças se perdeu, e quando foi ver, a professora, ei, cadê e tudo mais, e aí foi atrás dessa criança, e aí quando achou essa criança perdida, depois de muito tempo, a criança estava ajoelhada, no mesmo lugar onde John Wesley orava, dizendo: Jesus, faz de novo. E aí quando ela falou, ela chamou: ei, Billy Graham, levanta, vem, vamos embora. Aquele foi nada mais que Billy Graham. Quem aqui conhece o que aquele cara fez? Ele levou Jesus para tantas pessoas incontáveis. Essa semana, meu pai estava ajoelhado, naquele mesmo lugar, orando, e ele mandou um vídeo para a gente, dizendo assim: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a igreja de São Mateus. Espírito Santo, faz de novo o teu mover. Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Irmãos, a gente vai viver algo grande. Existe algo grande chegando. E a presença do Espírito Santo vai invadir esse lugar de uma maneira que a gente não está preparado ainda, de uma maneira que a gente não está esperando. A gente já tem ouvido relatos de pessoas, minha mãe estava comentando isso na semana passada, de pessoas vindo e falando assim: nossa, quando eu entro aqui nesse lugar, parece que a presença do Espírito Santo já começa a me envolver lá do estacionamento. Irmãos, isso é só o começo. Só Deus sabe como nós vamos estar e para onde nós iremos quando o nosso pastor voltar e nós começamos a buscar a Deus de verdade. Vai vivendo avivamento ou morte. Sabe um exemplo que eu tenho, meu e do Tiago, meu primo Tiago, quem não sabe, se alguém ouviu a bateria hoje, era o meu primo Tiago, ele é meio elétrico, ele é meio agitado. Eu e ele, quando a gente, desde pequeno, a gente falava de vários sonhos, e eu sempre falava junto com ele: mano, um dia eu vou pregar num estádio, e aí eu vou orar, e as pessoas vão levantar a mão, e elas vão entregar a vida para Jesus, e eu vou alcançar muitas pessoas. Aí ele apontava o dedo na minha cara, e eu vou estar fazendo fundinho, e aí na hora que as pessoas entregarem a vida para Jesus, eu vou tocar, e a gente vai cantar, e as pessoas vão ser alcançadas, e um dia a gente vai pregar de estádio em estádio, alcançando pessoas. Sabe, esse era o meu sonho de criança, e minha mãe às vezes ficava preocupada comigo, porque eu não tinha muito sonho de sabe, ser um astronauta, ser um juiz, ser um super advogado. Meu tio também ficava bastante preocupado comigo, porque ele sempre falava: não, filhão, você tem que pensar no mundo empresarial, você tem que pensar no dinheiro, na forma de ganhar dinheiro. E eu falava para ele: não, tio, eu quero ganhar almas, eu quero ser como Pedro. E depois, não, mas pelo menos um pescador. Não,
Não, eu quero ser um pescador de almas. Não, seja um pescador de pelo menos para ganhar um dinheirinho. Não, almas. E isso cresceu tão grande no meu coração. Enquanto eu crescia junto com meu primo, isso fez tão bem. E a gente sempre brincava, se zoando e falando: não, mas você sabe que assim, o momento do louvor vai ser muito melhor que o momento da pregação, né? Porque eu tô cheio do Espírito Santo. E aí a gente ficava brincando um com o outro. Isso foi tão saudável enquanto nós crescíamos, porque isso nos manteve alinhados com aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E eu queria que você prestasse muita atenção a partir desse momento. Cutuca a pessoa que está do seu lado e eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você lembra da última vez que você não bateu uma meta na empresa? Vocês lembram? A minha foi mês passado, gente. Não recebi aquela bonificação ali que ia garantir que eu saísse ali com a minha namorada, que inclusive, não sei se vocês perceberam, tô namorando. Menos um solteiro no mundo, ela tá ali, é a menina ruiva, tá, gente? O nome dela é Milena. Se vocês quiserem dar um abraço, um beijo nela depois, só não aperta muito, minha namorada, fechou? Vamos lá. Mas, vocês lembram da última vez que vocês não bateram uma meta na empresa? Pesado. Foi triste, foi difícil. Agora, vocês lembram da última vez que vocês tomaram uma chamada de atenção do chefe? Essa aí pegou. Eu tomei uma. Para quem não sabe, meu chefe é o Paulo, pastor José Bonifácio, e o meu pai, corretor da Dave Seguros. Então a chamada é um pouquinho mais pesada. Intimidade é uma bênção, né? Os bichinhos acabam comigo. Mas vocês lembram da última vez que vocês tomaram uma chamada? Da última vez que vocês foram fazer alguma coisa grande assim e acabou não dando certo? Uma vez que vocês tentaram uma ideia e acabou não dando certo e vocês se frustraram por conta disso? Você sentiu assim da última vez que você pecou? Você ficou tão mal quando você esqueceu do seu tempo devocional com Deus? Você ficou assim tão mal quando você marcou um tempo e falou assim: Jesus, eu vou te entregar ali a minha tarde, eu vou separar um tempinho ali no almoço e eu vou ter um tempo com você, e você acabou dormindo, acabou passando? Você ficou mal também? Sabe o que acontece muitas vezes? A minha e a sua prioridade muitas vezes estão no lugar errado. Hoje em dia, nós somos pessoas que nos preocupam com o nosso diploma. Nós somos pessoas que nos preocupam com a nossa empresa. Nós somos pessoas que nos preocupam, sabe, com as coisas que nós vamos alcançar nesse mundo. Tem um provérbio que eu queria falar aqui para vocês. Presta muita atenção, ele é meio complicadinho. Tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis, por sua vez, geram homens fracos. E homens fracos, mais uma vez, geram tempos difíceis. A gente é muito fraco. A gente é muito fraco. Olha para a geração que veio antes da gente e deixa eu falar isso para você, a gente é muito fraco. Sabe por quê? Porque nunca existiu uma geração, nunca existiram pessoas tão preocupadas com o dinheiro, tão preocupadas em entregar o seu melhor. Nunca existiu uma geração tão forte no mercado, nunca existiu pessoas tão empenhadas em trabalhar, em ganhar dinheiro, em alcançar grandes coisas, em ter o melhor carro do ano. Irmão, a gente está recebendo iPhone, lança de 6 em 6 meses, um produto que era de 4 em 4 anos no lançamento, agora é de 6 em 6 meses. Nunca existiu uma geração tão forte, tão empenhada em ser bem sucedido, em ter uma grande empresa e conquistar grandes coisas, ter uma grande casa, ter um grande carro, mas nunca existiu uma geração tão fraca que não pensa nas coisas de Deus. Nunca existiu uma geração que pensa mais em ser um pescador para ganhar dinheiro do que um pescador de almas para ganhar pessoas para Jesus. A gente é muito fraco. Sabe por quê? Porque a gente tem vivido um estilo de vida que o diabo tem passado pra gente. Nós estamos vivendo um estilo de vida que a gente está aqui para viver nessa terra. Não, nós somos cristãos, nós precisamos viver nessa terra. Nós precisamos aproveitar daquilo que ela dá. Eu preciso correr atrás, aquele carro que eu estou querendo, aquela casa que eu estou querendo, a empresa que eu estou abrindo, sabe? Eu preciso conquistar isso, a meta que eu tenho que bater, o dinheiro que eu vou... Para! Até quando? Até quando? Desde quando cristãos, miniaturas de Cristo, desde quando nós passamos a nos preocupar mais com o dinheiro, mais com o diploma que nós vamos conseguir, mais com a faculdade que nós temos que entrar, mais com a escola que o nosso filho tem que estudar, do que o nosso filho seguindo a Jesus, do que o nosso filho tendo prazer em vir para a igreja, do que o nosso filho falando de Jesus para os meninos? Sabe, a gente fica muito feliz quando a gente recebe um boletim do nosso filho que tirou 10, que tirou 8, que tirou 9, e quando o filho vem falar, quando foi a última vez que você ouviu o seu filho vindo falar para você: pai, eu falei de Jesus para o meu amigo, pai, eu estava falando de Jesus, eu estava compartilhando de Jesus ali no metrô, pai, eu tenho vivido Jesus, as pessoas têm olhado para mim e têm falado assim: caraca, eu vejo muito Jesus em você. Quando?
A responsabilidade disso não é do seu filho, é sua. Dentro da sua casa, qual é a sua prioridade? Sabe, nós estamos vivendo como cristãos e nós não estamos aqui, e deixa eu te falar, eu acredito sim no mérito, eu acredito sim em muito esforço, em você trabalhar, você ganhar dinheiro e você viver uma boa vida aqui, mas nós não podemos ser governados por esse pensamento. Nós não estamos aqui nessa terra para ser governados por ela, mas para governar sobre ela. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes a autoridade para governar sobre toda a terra, todos os seres viventes, e nós estamos usando essa autoridade para conquistar coisa pra gente, para conquistar aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus sonha pra gente. Nunca houve uma geração de cristãos tão empresariais, tão fortes no ramo empresarial e tão fracos na leitura de Bíblia, tão fracos em conhecimento teológico, tão fracos em relacionamento com Jesus. Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou apontando o dedo para mim. Isso aqui não é sobre você, isso aqui é sobre mim. É sobre o relato de pessoas que convivem junto comigo. Isso aqui é sobre pessoas que têm problema em ser governados por um mundo que oferece tudo para eles, mascarado de nada. A gente está atrás de tudo e no fim, nada vai com a gente pro caixão. Nada. E o mundo fala pra gente que vocês estão nessa igreja atrás de nada, sendo que é a única coisa que vai pra gente com o caixão. Quando você morrer, não vou enfiar dinheiro no seu caixão, irmão. Talvez você tenha um caixão muito bonitão, talvez você não seja enterrado na Vila Formosa, né? Talvez, provavelmente eu seja Vila Formosa ou alguma coisa bem assim, que eu não vou ter dinheiro para pagar um caixão legal. Mas eu não estou atrás disso. Eu não estou atrás de receber bonificação de homens. Eu não estou atrás de homens me aplaudindo. E eu queria convidar você a começar a pensar desse jeito. O que a gente está atrás? A gente está atrás de ser reconhecido por grandes empresários, dizendo: olha como ele fez, olha como ele trabalha. Reconhecido pelo nosso chefe, reconhecido pelas coisas que nós temos. Olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem. Ou a gente está atrás de chegar no céu, ser recebido por Jesus de braços abertos, dizendo assim: você fez o que eu te chamei para fazer. Você alcançou muito mais pessoas do que você pode contar. Você nunca subiu num púlpito, você nunca segurou um microfone para pregar, você nunca foi nominado pastor de uma igreja, mas você alcançou muito mais pessoas do que você pode alcançar, porque você não ouviu falar sobre um evangelho, você viveu o evangelho de Jesus. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem foi o primeiro filho de Deus? Jesus. Sabe o que a gente acha hoje? E eu queria que você prestasse muita atenção. Repetindo mais uma vez, eu não estou apontando o dedo para você, eu estou apontando o dedo para mim. Eu fiz essa mensagem de frente para o espelho, chorando e triste, porque eu não vivia do jeito que essa mensagem me convida a viver. Eu não vivia um estilo de vida chamado avivamento ou morte. E eu comecei a ser ministrado por essa mensagem a partir do momento que eu preguei ela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem foi o primeiro filho de Deus? O primeiro filho de Deus foi Jesus. E sabe o que a gente tem hoje? O diabo colocou na nossa cabeça que o padrão de um cristão muito cheio de Deus, um cristão cheio da presença de Deus, é aquele que ora 1 hora por dia. Nossa! O cara ora 1 hora por dia, ele é muito cheio de Deus. Sabe o que a gente pensa? Nossa, sabe quem é um cristão de verdade? Aquele que lê 5 capítulos da Bíblia todo dia sem falhar. Que isso? Agora o que fez teologia, meu Deus do céu, esse cara, nossa, ele é quase a 4ª pessoa da Trindade. Esse cara é muito cheio de Deus. Mas agora, aquele que jejua doce, nossa, esse aí é santo dos santos. Aquele que consegue jejuar chocolate, doce, nossa, o que fica sem comer por 2 dias, nossa, esse cara é muito crente. Esse cara, eu nunca vou chegar nesse patamar. Sabe qual foi o patamar estabelecido pela gente? Não foi oração de 1 hora. Foi Jesus se ausentando por noites e noites numa floresta para ficar em quietude e solitude com o Pai.
Ele tinha acesso total ao Pai e mesmo assim, ele tinha tudo para orar 10 minutos no dia e sequer orar, porque ele era Deus, mas ele se separava noite após noite para passar tempo na floresta. Sabe qual foi o padrão implantado para nós? Não foi simplesmente jejuar 1 hora, jejuar Instagram, jejuar doce. Jesus, antes de começar o seu ministério, jejuou 40 dias e 40 noites, e a gente se contenta com jejuar o Instagram, jejuar o TikTok, jejuar o YouTube. Sabe qual foi o padrão? Não foi um homem que simplesmente conhecia das palavras, ele vivia cada coisa. Se você for olhar nos evangelhos, cada coisa que ele fazia era de acordo com aquilo que era a lei, de acordo com aquilo que tinha sido profetizado. E Jesus falou tal e tal coisa, assim como havia sido profetizado. E Jesus fez tal e tal coisa, assim como havia sido profetizado. Um homem conhecido nas escrituras, que fez história pelo seu estilo de viver. Qual que é o padrão que a gente tem seguido? Aí sim, nós um dia, sabe, se a gente começar a viver, tá bom então, Davi, então a gente começa a viver sobre avivamento ou morte, a gente começa a viver nisso. Nossa, eu vou sair daqui, eu vou ler a minha Bíblia muito, eu vou fazer uma teologia, eu vou orar e eu vou me envolver da presença de Deus, e um dia eu vou ser conhecido como o próximo Billy Graham, eu vou pregar para os perdidos. Um dia eu vou ser conhecido como John Wesley, que orava 15 minutos todo dia e gerou um avivamento. Um dia eu vou ser conhecida como Catherine Kuhlman, que gerou avivamento pela cidade, que viveu isso. Ou melhor, pregaremos o Evangelho, curaremos os enfermos, expulsaremos demônios, morreremos e um dia seremos esquecidos, para o nome de Jesus ser lembrado através de nós. Isso é um cristão. O altar para o sacrifício. Você está comigo? Diga amém. Beleza. Posso apertar mais um pouquinho? Tá pronto aí? Fala para a pessoa aí do seu lado: mano, segura aí rapidão, segura, acorda aí. Puder trazer mais água. 1 Reis 18:36. Aqui o negócio vai ficar um pouquinho apertado. No momento da apresentação da oferta, só dando um contexto aqui para vocês, aqui a gente está no episódio de Elias orando e o fogo caindo nos profetas de Baal. Bem provavelmente vocês já conhecem essa história. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, somente Tu, única e exclusivamente Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, o sacrifício, a lenha, as pedras do chão secaram, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo todo viu isso, todos caíram prostrados e gritavam: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Segura um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no versículo 30. Um pouco antes do avivamento acontecer, das pessoas serem tocadas, ministradas, da história ser escrita. 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Quem é o altar do Senhor? Quem é o altar do Senhor? Eu e você somos o altar do Senhor. Eu e você somos o lugar onde o fogo vai cair e por onde o fogo vai se espalhar. Mas a gente precisa arrumar o altar. A gente precisa se alinhar. A gente precisa restaurar aquilo que foi perdido. A gente precisa construir uma vida que demonstre em nós um altar pronto para um sacrifício, pronto para o fogo de Deus cair. Sabe como o avivamento de uma cidade inteira começa? Com um homem se levantando e dizendo: eu quero mais. Talvez o seu trabalho seja um altar que precisa ser reparado. Talvez as conversas que você tem quando ninguém está vendo seja um altar na sua vida que precisa ser reparado. Talvez as piadinhas que você faz quando está só no seu grupo de amigos seja um altar
que precisa ser reparado. Talvez a sua casa, aquilo que acontece dentro da sua casa, que quase ninguém está sabendo, seja o altar na sua vida que precisa ser reparado. Talvez a sua família e o jeito com que você tem tratado as pessoas ao seu redor seja o altar na sua vida que precisa ser reparado. O sacrifício puro e agradável será queimado por Deus. E essa foi a diferença desde o princípio da humanidade, onde Caim ofereceu a Deus um altar impuro, um altar cheio de inveja, um altar daquilo que sobrava, e Abel ofereceu tudo o que ele tinha, o melhor que ele tinha, e aí o fogo de Deus caiu sobre o altar. O avivamento, ele pode até começar aqui, mas sabe qual vai ser o primeiro sinal do avivamento? E eu quero falar isso com pessoas muito específicas. Sabe qual vai ser o primeiro sinal do avivamento? Quando você não for conhecido pela pessoa que faz piadinhas engraçadas, de duplo sentido, que faz as pessoas rirem daquelas piadas, ou a pessoa que ri dessas piadas. Mas quando você for conhecido como o cristão, dentro do seu trabalho, que as pessoas vão e pedem oração para você. Quando você for conhecido como cristão, que diferente dos outros, não fala mal da sua esposa, não fala mal do seu marido. Quando você for reconhecido no seu trabalho como aquele que é um pouco diferente dos outros. Nossa, que engraçado, ele não ri das mesmas piadas que a gente faz, ele não brinca do jeito que a gente brinca. Nossa, que engraçado, ele ouve louvor enquanto está aqui trabalhando. Não, eu também vou para a igreja. Sabe quando o avivamento começa quando você deixa de contar piadinhas e começa a contar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, aquilo que Jesus tem trabalhado na sua casa, a mudança que Deus tem feito dia após dia na sua vida. Sabe, a música que toca no seu carro é um reflexo daquilo que é o seu altar, daquilo que, se você está pronto para ser queimado por Deus, ser incendiado pelo Espírito Santo, imerso na presença de Deus, a música que toca no seu carro, as piadinhas, a graça, a brincadeira, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata a sua casa, isso são reflexos. Independência ou morte. E com isso eu caminho para o final. Presta muita atenção. Vocês perceberam que o nome avivamento ou morte, né? Ligação, tal, independência ou morte. Eu plagiei um pouquinho, espero que ele não venha recobrar os direitos autorais. Mas Dom Pedro, para quem não conhece, Dom Pedro encontrava-se no local quando recebeu informações de que as cartas de Lisboa tinham anulado as suas ordens e reduzido o seu poder como príncipe e regente. Então se recusou a acatar as ordens de Lisboa para regressar a Portugal. E o retorno do país à simples condição de colônia. Juntou-se então ao exército brasileiro para declarar a separação definitiva e irreversível do Brasil em relação a Portugal, e preferindo a famosa expressão independência ou morte. Avivamento ou morte é um compromisso. Queria chamar o tecladista. Quem que é o tecladista? É o Piovani, né? Chama, pode vir aqui o Piovani. Não? Tá lá nos Kids? Ih, gente, eu já tô caminhando pro final aqui. Poxa vida, né? Caramba, acho que eu vou ter que ficar mais uns 20 minutinhos aqui, né? Cadê? Tem o Thiago? Ah, tá bom. Tudo bem, fica pra próxima, pessoal. 1h30 de pregação. Mas deixa eu falar. Olha aqui pra mim enquanto a gente caminha pro final dessa mensagem. Independência ou morte foi um grito de separação irreversível e definitiva, onde o Brasil deixou de ser uma colônia para começar a ser um país livre e independente das mãos de Portugal. Avivamento ou morte é uma separação irreversível e definitiva do estilo de vida que o mundo propõe para nós. Avivamento ou morte é um compromisso de assumir todo dia um estilo de vida aonde, se Jesus não for o centro do meu dia, não for o centro do meu trabalho, não for o centro da minha casa, não for o centro da minha vida, eu prefiro morrer. Avivamento ou morte é um chamado a você viver uma vida diferente das demais. É você, às vezes que você quer ouvir uma música com seus amigos, que você curte uma música secular e você fala, não, peraí, eu sou separado. Às vezes que você quer brigar com uma pessoa, que você se exalta, ou você quer brigar com a sua esposa, você está cheio, calma, eu sou separado, eu tenho Jesus no meu coração, o Espírito Santo governa na minha vida. Avivamento ou morte é um estilo de vida e um compromisso, e ele começa com uma consagração. Não uma consagração qualquer, mas avivamento ou morte começa com uma consagração. E a gente tem alguns exemplos de pessoas aqui. Charles Smith Wigglesworth, quando ele percebeu que ele precisava viver uma vida diferente, que ele estava vivendo uma vida pautada pelos ideais desse mundo, ele disse o seguinte: eu vou para a floresta e eu vou passar 10 dias lá, ou o Senhor me arrebata, ou eu levanto de lá para pregar o evangelho e viver avivamento.
Charles Finney foi um homem que fez a mesma coisa. A gente tem Billy Graham, também o homem que inspira o meu pai, inspira essa comunidade. Billy Graham, em um momento da vida dele, ele começou a duvidar daquilo que ele acreditava, ele começou a duvidar do evangelho que ele pregava, da vida que ele levava, e ele se enfiou na floresta, ele se isolou do mundo inteiro. Só Deus sabe quanto tempo ele ficou lá. Mas ele ajoelhou, e a história conta que ele ajoelhou na frente de um tronco de árvore, botou a Bíblia dele e falou: Jesus, eu conheço a tua palavra, eu conheço a tua verdade, eu conheço tudo aquilo que o Senhor escreveu, eu fiz cursos e cursos, teologia e teologia, eu conheço aquilo que está escrito aqui, mas eu quero uma experiência real com o Senhor, e eu não levanto daqui até que a tua presença venha e encha a minha vida. E a história conta que antes desse dia, Billy Graham chegava em praças e enchia, e de repente colocavam uma tenda e ele pregava naquela tenda. Ele chegava em fábricas e enchia, e as pessoas paravam para ouvir. Depois daquele dia, Billy Graham começou a chegar em estádios, e as pessoas começaram a ouvir a pregação. Billy Graham começou a chegar em lugares e 10, 15, 20, 30, 50 mil pessoas começaram a entregar a vida para Jesus. E mais uma vez eu estou repetindo, isso não é sobre segurar um microfone, isso não é sobre subir em cima de um púlpito. Eu tenho um dom que você não tem, você tem um dom que eu não tenho. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia falou de você. 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 Você falou da Bíblia? Feche seus olhos. Feche seus olhos e eu vou deixar você ter o seu tempo com Deus. Em cima de tudo aquilo que a gente ouviu, em cima de várias brincadeiras, várias histórias aqui, existe um chamado para avivamento ou morte. Existe um chamado para um estilo de vida que reflete a imagem de quem Jesus é. O que você vai fazer com essa mensagem cabe a você. Eu fiz o que Jesus me chamou para fazer. Eu subi aqui, segurei o microfone, mesmo tremendo, e falei o que Jesus me pediu para falar. Agora é com você. Não é mais comigo, agora é com você. Decide entre um estilo de vida que carrega Jesus, entre um estilo de vida onde você entra no seu quarto e fala: Jesus, eu só saio daqui quando a sua presença me encher. E a pergunta não é se ele vai vir ou não, a pergunta é quanto tempo você está disposto a ficar lá, até que ele venha, porque ele vai vir. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.